O Corinthians se reapresentou e com muitas definições, hein? 25 jogadores presentes, 8 ausências. Importante a gente falar sobre isso. Algumas surpresas e até a despedida de um ídolo. Tudo isso aconteceu. O Corinthians se reapresentou com a sua delegação, seu elenco principal, sob comando de Dorival Júnior. Já tem Paulista daqui uma semana. Final de semana que vem, o time já estreia no Paulistão. E final do mês também. Início do mês que vem, né, dia 1º, a Supercopa do Brasil diante do Flamengo, e aí a temporada toque de caixa, né, porque aí já começa o Brasileirão e muita coisa acontecendo. Vamos lá, dos jogadores que se reapresentaram, né, nenhuma novidade, na verdade com exceção de uma, Pedro Raul, porque alguns jogadores que voltaram de empréstimo, inclusive, eles foram liberados ou tem um outro encaminhamento, vou citar 3 aqui, por exemplo. O Alex Santana voltou de empréstimo do Grêmio, não vai ser aproveitado, vai treinar em horários alternativos a partir de segunda-feira. Provavelmente o Corinthians vai tentar colocá-lo em algum outro clube. O mesmo vale para o Héctor Hernandes e o zagueiro Renato, que não fazem parte dos planos. Eles se reapresentam só na segunda-feira e começam a treinar em horários separados do elenco. São algumas das 8 ausências que o time teve. Aí tem uma outra situação. O Pedro Raul que eu estava falando, ele volta, mas ele está dentro do elenco que faz parte dos planos. Não sei se o Corinthians vai buscar algum empréstimo, não sei se o Dorival daqui a pouco entendeu de que precisava ter uma alternativa no setor. O fato é que o Pedro Raul voltou de empréstimo para o Ceará, o Inter estava de olho nele, mas ele voltou e continuou treinando com os titulares. Inclusive fez até uma postagem na rede social dizendo que saudade que eu estava de estar aqui e tudo mais, vamos juntos, 2026. Fez uma postagem super positiva, como se fizesse parte dos planos realmente. Então, eu tô achando que o Pedro Raul vai ser reintegrado e daqui a pouco, né, pode ser uma peça importante. Ele foi bem no Ceará, fez alguns golzinhos lá, foi um cara importante. No Corinthians ele não dá para dizer que não teve oportunidade, mas ele não correspondeu. Quem sabe, né? Faz parte do elenco. O Corinthians não pagou barato por ele, mais de 20 milhões de reais para tirá-lo do futebol mexicano. Então essa me chamou a atenção, né? O Pedro Raul, ele voltou e não foi liberado. Inclusive faz parte do elenco na relação que o Corinthians mandou. O Fagner voltaria de empréstimo do Cruzeiro. Porém, ele não se apresentou também porque o Corinthians encaminha uma rescisão amigável. Ele tem mais um ano de contrato. Na metade do ano ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça, mas o Cruzeiro quer permanecer com ele, quer ficar com ele, ainda mais com a chegada do Tite, que tem uma confiança no Fagner, trabalhou com ele no Corinthians, a seleção brasileira, levou para a Copa do Mundo. Então o Cruzeiro tem o interesse de ficar com o Fagner e agora o Corinthians trabalha numa rescisão para que ele assine com o Cruzeiro em definitivo. Então isso está acontecendo. Outros jogadores que também não se apresentaram e estão negociando, mas aí a permanência no Corinthians são 2, Fabrício Angileri e o volante Maicon. O Maicon já tem um acerto aí, é questão meramente do anúncio, né? Mas ele não se apresentou porque está negociando um novo vínculo, né? O contrato dele encerrou dia 31 de dezembro, então ele está sem contrato, por isso ele não se reapresentou. O mesmo vale para o Fabrício Angileri. Esse está um pouco mais no impasse, não dá para a gente confirmar se vai ter a renovação, né? A extensão do vínculo, mas existe uma negociação nesse momento. Estou falando aqui, né, dos 8 que não se apresentaram. Fagner, os 3 lá que vão treinar em horário alternativo, Alex Santana, Héctor Hernandes e Renato, os 2 que negociam, Angileri e Maicon, e aí tem mais 2, por questões muito características, muito específicas. José Martínez, venezuelano, vocês viram o que aconteceu na madrugada de sexta para sábado na Venezuela. Com a captura do Nicolás Maduro, com o ataque dos Estados Unidos. O José Martínez, ele está na Venezuela fazendo a reemissão do seu passaporte. Então ele não está com o passaporte em mãos. Só que no momento em que o país dele foi atacado, a gente não sabe, nem ele sabe, de que forma ou quanto tempo vai demorar para ele receber esse passaporte. E sem o passaporte ele não consegue embarcar. Então ele não tem nem previsão, gente, de sair da Venezuela. Olha que loucura como essas questões diplomáticas às vezes impactam também no futebol. O Savarino é outro lá, jogador do Botafogo, que está vivendo o mesmo drama.
Então, o José Martínez, que já teve um problema, né? Depois da Copa do Mundo de Clubes também, demorou um tempo para se reapresentar, porque já tinha dado um problema no passaporte. Só que agora não foi culpa dele, né? Foi uma questão aí que, né, foge totalmente de uma questão, né, de qualquer planejamento, né, que alguém possa ter. E o outro jogador é o Yuri Alberto, mas aí ele está na Itália resolvendo uma documentação de cidadania italiana, já tinha avisado o clube, então é um atraso programado e nos próximos dias o Yuri já deve estar de volta. São as únicas ausências, né, por questões mais específicas, o resto já citei. 8 jogadores que não estavam presentes, 25 sim, entre eles o Pedro Raul, que não deixa de ser uma surpresa. O Marcelo Paz já palestrou, já se manifestou mais uma vez a Corinthians TV, falou como é que foi o contato com os jogadores, com o elenco, disse que sentiu o grupo muito motivado, feliz, né? Claro, os caras chegaram depois de um título, premiação, aquele bicho extra, aquela coisa toda, né? Venceram uma temporada super difícil com 2 conquistas, um Paulista e uma Copa do Brasil. Tem uma previsão aí de Libertadores, Supercopa, mas o Osmar Stabile já falou que o Corinthians não fará grandes contratações esse ano, mas que ele promete um time competitivo para brigar em todas as competições. Então, o que a gente consegue entender disso? Reforços pontuais e uma responsabilidade financeira um pouco maior, diferentemente do que teve Augusto Melo, do que teve antes a gestão do Duílio. O Osmar Stabile está mais preocupado com essa situação, mesmo que o Corinthians agora receba alguns valores, né, pela Copa do Brasil, pela Liga Forte, por empréstimos e tudo mais. Ele está preocupado com a dívida e exatamente por conta disso não vai fazer grandes ousadias. Mesmo assim, o Corinthians pagou a primeira parcela do acordo com o Matias Rojas. Olha o que é o futebol, gente. O cara jogou 7 jogos com a camisa do Corinthians e simplesmente teve depositado na sua conta 20 milhões de reais nessa sexta-feira. Isso indica que não haja um novo transfer-ban pela dívida com o Matias Rojas, porque houve um acordo que não foi cumprido na renegociação feita pela gestão Augusto. Ele foi contratado pela gestão do Duílio, não pagamentos, a gestão Augusto renegociou e não cumpriu o prazo e os caras entraram na justiça e tem 40 milhões para receber. O Corinthians pagou a primeira parcela de 2. Essa primeira parcela dá uma sinalização de beleza, a gente está querendo arcar com os compromissos e, né, dar uma amenizada no negócio, não vai ter risco de transfer-ban com a questão Matias Rojas, pelo menos por enquanto, que era uma possibilidade, né? O Corinthians agora se volta para a situação do Santos Laguna para derrubar esse transfer-ban da FIFA e tem aquele da CBF, que eu já citei para vocês, né? Das parcelas que não foram pagas, mas com atraso. E a terceira vence dia 17, o Corinthians quer pagar antes, para sinalizar para a CBF que está sendo um bom pagador e aí não ter problema para registrar jogadores. Nessa segunda-feira abre a janela e aí o Corinthians começa a contratar, registrar e tudo mais, e o Marcelo Paz, voltando nele, tá nesse desafio, né? Ele disse que conversou com várias áreas do clube, tá se inteirando, né, de tudo que está acontecendo, tem alguns contratos aí sendo definidos, tem obviamente, né, uma questão de mercado aí para fazer contratações pontuais, criativas, jogadores livres de custos, toda aquela história para que o time continue competitivo, mas ao mesmo tempo tenha uma responsabilidade financeira. Essa é a ideia. E aí, gente, outras definições, as despedidas. Uma delas já prevista, do Thales Magno, encerrou o contrato, a opção de compra era muito alta, nunca foi nem cogitado, ele perdeu muito espaço na reta final do ano, mesmo assim se despediu com 2 títulos, né? Foi super importante no começo do ano, no Campeonato Paulista, nos primeiros jogos ali da Copa do Brasil, mas o Thales Magno pouco acrescentou na reta decisiva, né? Quando o Corinthians precisou dele, enfim, terminou o contrato, foi embora, acho que não vai deixar saudades. E o outro foi Ángel Romero. Aí a gente está falando de algo diferente. O Romero, um jogador histórico do clube, né? O estrangeiro com mais gols, são 67 gols, um dos maiores artilheiros da Neoquímica Arena. Ele rivalizou muitas vezes com o Yuri Alberto, né? Que acabou passando ele nos últimos tempos.